Olá, meu nome é Ingrid Andrade de Araújo Pereira, acadêmica de farmácia da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Como bolsista de iniciação científica vinculada ao CNPq, realizei o projeto intitulado de Atividade Antipatogênica dos extratos de Plantago Majo e Copaífera subilicola sobre a virulência de Staphylococcus spp, tendo como plano de trabalho o efeito do extrato da Copaífera subilicola sobre a virulência de Staphylococcus aureus resistente à meticilina, sobre a orientação da professora doutora Mariellen Fabris Klein, tendo como área do conhecimento Ciências da Saúde. Os estafilococos são bactérias gram-positivas, anaeróbias facultativas e não formadoras de esporos. As espécies elas podem ser classificadas de acordo com a produção da coagulase, sendo negativa, como no caso dos Staphylococcus epidermidis e os saprofíticos, ou positiva, como no caso dos Staphylococcus aureus, E os estafilococos são um importante patógeno humano, responsável por infecções de diversos tipos, podem ser classificadas como simples e graves. As simples a gente vai ter as infecções cutâneas, e as graves vamos ter a osteomielite, a endocardite, a pneumonia e até mesmo o choque séptico. E o seu repertório de fatores de virulência possui um papel crítico nessa patogênese de infecções tanto crônica quanto aguda. E dentre a mais importante é a formação do biofilme, que nada mais é que uma matriz polimérica composta por exopolossacarídeos, proteínas e DNA extracelular, que auxilia na adesão e na colonização de tecido, protege do sistema imune de hospedeiro e da ação de antimicrobianos, sendo o operon INCA ABCD o responsável pela produção do biofilme. Além disso, o Staphylococcus aureus frequentemente adquire resistência a antibióticos, que é o conhecido Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que se torna um dos principais patógenos causadores de infecções hospitalares, que eleva a mortalidade, eleva o tempo de internação e aumenta os gastos com o tratamento de infecções. E uma das estratégias sugeridas para o tratamento de infecções crônicas causadas por bactérias produtoras de biofilme é o uso de drogas antipatogênicas ou antibiofilme com conjunto aos antibióticos. Em trabalhos prévios realizados pelo nosso grupo de pesquisa, sugeriu a possível atividade antibiofilme de extrato da Copaífera subilicola, e dessa forma esse projeto visou determinar a atividade desse extrato sobre a formação e a degradação do biofilme e o seu efeito fracional combinados com antibiótico contra o Staphylococcus resistente à meticilina. Objetivo principal: avaliar a atividade antipatogênica do extrato de Copaífera subilicola em diferentes espécies de Staphylococcus spp. Objetivos específicos: avaliar a atividade antimicrobiana do extrato de folhas de Copaífera subilicola. Determinar a concentração inibitória mínima do extrato de folhas de Copaífera subilicola. Analisar o efeito do extrato de folhas de Copaífera subilicola sobre a produção do biofilme de Staphylococcus spp. Testar a atividade do extrato de folhas de Copaífera subilicola sobre o biofilme pré-formado do Staphylococcus spp. E determinar a concentração inibitória fracional entre extratos de folha de Copaífera subilicola e antibióticos. Com relação à metodologia, foram utilizados o extrato da folha da Copaífera subilicola nas concentrações de 1% e de 10%. Os isolados clínicos foram o Staphylococcus aureus, o Staphylococcus epidermidis 10, o Staphylococcus epidermidis 11 e o Staphylococcus chilosus, todas essas cepas resistentes à meticilina. Os testes realizados foram a determinação da concentração inibitória mínima, a avaliação da interação extrato-antibiótico, a avaliação da atividade antimicrobiana, a avaliação do extrato sobre o biofilme pré-formado e a avaliação do extrato sobre a produção do biofilme. Em ambos, as análises estatísticas foram feitas pelo software Prisma, utilizando as medidas das 3 repetições biológicas. E a análise de variância utilizada foi o ANOVA, seguido do teste de Tukey, considerando o P maior que 0,05 como significativo. Inicialmente, foi realizado o teste de atividade antimicrobiana dos extratos da casca e da folha da Copaífera subilicola, e foi testado utilizando os isolados clínicos de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis 10 e o 11, e o Staphylococcus chilosus, todos eles resistentes à meticilina, além da TCC, que foi utilizada como controle, e foi possível observar que em nenhuma das concentrações testadas de 10
e 1% houve a inibição do crescimento de nenhuma das espécies de Staphylococcus spp. Posteriormente, a atividade antibiofilme dos extratos da folha de Copaífera subilicola nas concentrações de 10 e 1% foi testada utilizando o método de cristal de violeta, e não foi possível observar nenhuma diferença significativa sobre a formação do biofilme de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus chilosus ou ATCC. Em seguida, a atividade do extrato da folha foi avaliada sobre o biofilme pré-formado. Em nenhuma das concentrações testadas do extrato foi possível observar o efeito de degradação do biofilme produzido por isolados resistentes à meticilina e o ATCC, mas foi possível observar que o extrato na concentração de 1% favorece estatisticamente o biofilme pré-formado do Staphylococcus aureus, o que não é interessante, uma vez que o extrato estaria contribuindo para a virulência da bactéria. Por fim, foi avaliada a interação do extrato da folha de Copaífera subilicola e cefotriaxona, utilizando o teste de Shackbird, e para determinar o tipo de efeito observado, foi calculado os valores de índice de concentração inibitória fracional, a SOMA-FIC, para cada uma das combinações de concentrações do extrato, que foram de 2.048 a 32 microgramas por ml, e da cefotriaxona, que foi de 256 a 0,25 microgramas por ml. E a partir dos valores obtidos da SOMA-FIC, foi feita a classificação do efeito in vitro. Quando os valores da SOMA-FIC foram acima de 0,75 e inferior a 4, o efeito é indiferente. Dessa forma, o extrato não interferiu negativamente ou positivamente no crescimento bacteriano. E quando os valores da somatória FIC forem acima de 4, o efeito é classificado como antagonista. Então, o extrato contribuiu para o crescimento bacteriano. E também, a partir do mesmo método, foi determinada a concentração inibitória mínima do antibiótico para os isolados de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis 11, Staphylococcus chilosus e o ATCC. Da mesma forma, foi também determinada a concentração inibitória do extrato para todos os isolados clínicos e o ATCC. Analisando de um ponto de vista clínico, não é interessante a utilização de substâncias que favorecem a formação do biofilme, que é um fator de virulência que contribui para o crescimento bacteriano em condições atípicas, no desenvolvimento de infecções crônicas e na presença de antibiótico leva a um aumento da tolerância bacteriana à antibiótico-terapia. E analisando o efeito combinado do antibiótico com o extrato da folha de Copaífera subilicola, observou-se uma ação predominante antagonista, ou seja, o uso do extrato ele provoca uma redução do efeito terapêutico do antibiótico, se mostrando inadequado para o uso. Essas foram as referências utilizadas para montar a apresentação. Meus agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, ao Núcleo de Estudos de Agentes Infecciosos e Vetores do NAIV, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB, à Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, e ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC-UFOB.